Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. O objetivo do vídeo de hoje é nós extrairmos propriedades do gráfico que aparece para vocês aí, que foi gerado pelo MATLAB, só que inicialmente eu não vou mostrar para vocês qual é essa função. A gente vai fazer a análise das propriedades simplesmente olhando o gráfico e a partir daí a gente vai fazer uma inferência sobre qual é a função que gerou esse gráfico e eu tenho certeza absoluta que você já sabe de qual função nós estamos tratando. Então, observe inicialmente que eu plotei no intervalo de -3 a 3. E nesse extremo, a função ela é próxima do eixo do x, ou seja, ela está próximo de zero. Eu poderia ter plotado num intervalo muito maior, só que aí, nas proximidades do zero, ela ficaria muito achatada, como se fosse uma reta, tá? Isso significa que, no limite, quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito, essa função tem como limite o zero, que é uma assíntota horizontal aqui no caso. Observem também que a imagem do zero aqui é 1, tá? Ou seja, f de zero é 1. E o 1, ele, nesse caso, ele é um ponto, o único ponto de máximo dessa função. Ele é alcançado quando x é igual a zero. Então, observem que à esquerda do zero, aqui, olha, onde eu estou destacando com a seta, essa função ela cresce, tá? Ela vem crescendo à esquerda do zero, portanto a derivada sempre é positiva, tá? Derivada sempre positiva. Vá fazendo as suas anotações aí no seu papel, pegue seu lápis, sua caneta. Ele atinge o máximo em 1, e a partir desse ponto de máximo, para x maior ou igual a zero, a função vem decrescendo, onde a derivada aqui tem que ser negativa, tá? Então, nessa transição de crescimento para decrescimento, você encontra um ponto de máximo para esse caso aí em particular. Significa que aí você tem um ponto crítico, ou seja, o zero, ele é um ponto crítico dessa função. É o valor de x que vai anular a primeira derivada da função, tá? Mas toda vez que você tiver um gráfico em que a função cresce, você atinge um ponto de máximo, um ponto de mínimo, e a função decresce ou decresce e cresce, mas tem um máximo ou um mínimo, esse ponto ele é um ponto crítico, tá? Então essas são as principais propriedades e eu já tenho certeza absoluta que você sabe que a gente está tratando aqui da função gaussiana, da distribuição de Gauss. A propósito, se você quiser saber mais detalhes a respeito dessa importante função, você pode vir aqui no Wikipedia, né, ou Wikipédia, e você digita bem aqui, ó, Gaussian, é, em inglês, né? Deixa eu descer aqui um pouquinho para baixo a minha imagem. Aí aparece várias informações relacionadas ao nome de Gauss, né? Em particular aqui tem a função gaussiana, né? Função de Gauss. Você clica aí e está aqui, ó. Ela te dá a, a função gaussiana, que é exponencial de menos x quadrado. Nesse caso aqui, ela é uma extensão paramétrica de uma forma mais geral, tá? Que aparece nas aplicações. E aqui você tem muitas informações muito relevantes, tá? A respeito da função. Se você não tem muita familiaridade com o inglês, você pode vir aqui e escolher a tradução para o português, né, nossa língua materna, mas vejam que tem poucas informações, tá? Então, é sempre bom a gente ir se acostumando com literatura escrita em língua inglesa, tá? Vamos voltar lá para o MATLAB, e o que foi que eu fiz nesse caso? Eu considerei x de -3 a 3, tá? E eu plotei f como sendo a exponencial de menos x ao quadrado. E como é que você faz isso no MATLAB? Você põe x, ponto, asterisco x, ou x, aquele símbolo, é, o símbolo circunflexo elevado ao quadrado, tá? Geralmente eu gosto de fazer essa sintaxe, né? X, ponto, asterisco x, que ele vai multiplicar o vetor x ponto a ponto, tá? E aqui, observem que já nos extremos, olha, a função está indo para zero, tá? Vou dar um CLC aqui e agora eu vou plotar. Pronto. Que era o gráfico que nós tínhamos anteriormente, tá? Agora vamos derivar essa função para fazer essa análise de crescimento e decrescimento. Para isso, eu vou limpar a tela aqui, vou dar um clear e vou criar minha variável simbólica através do comando sinus, tá? Tá aí, sinus x, e agora eu vou puxar o f de x, que já estava aqui. Agora eu ponho em notação de função, f de x, tá? Não mais em notação de vetor, como eu tinha feito antes, porque agora eu estou tratando de variável de cálculo simbólico. E está aqui, olha, f de x igual a exponencial de menos x quadrado. Vamos calcular a derivada dessa função. Então fica diff de f, lembrando que diff, com essa sintaxe, é um comando próprio do MATLAB, tá? Então a gente deriva ela em relação a x, cujo resultado está aqui, ó.
é menos 2x vezes a própria exponencial de menos x ao quadrado. Por quê? Porque a exponencial de menos x ao quadrado é uma função composta. Então, você deriva a função principal, que é a exponencial, e multiplica pela derivada de menos x ao quadrado, que no caso é menos 2x. Então, observem aqui, olha, como a exponencial de menos x ao quadrado é sempre positiva, por força da propriedade das funções exponenciais sempre serem positivas, o sinal da derivada, para ela ser positivo ou negativo, vai depender do sinal de x. Portanto, se x for negativo, menos com menos vai ficar mais. Então, essa função é crescente. Ou seja, perdão, essa função é positiva. Então, para x menor do que zero, a função é positiva, significa derivada positiva, significa que a função cresce. Se x for positivo, tudo isso aqui fica negativo, porque menos com mais, você fica menos. Portanto, a derivada é negativa, significa que a função decresce. E verifique também que se x for zero, essa derivada é zero, sinal de que, de fato, zero é um ponto crítico, tá? Então, vamos voltar lá ao nosso contexto numérico, vamos pegar o intervalo x de menos 3 a 3, agora eu vou calcular a exponencial de menos x ao quadrado novamente, vou dar um CLC, e aqui eu vou pegar a derivada que já estava, olha, menos 2x vezes a exponencial de menos x quadrado. Como eu estou calculando valores numéricos, eu preciso ter o cuidado de colocar ponto asterisco, né, o ponto estrela, sempre que eu estiver fazendo produto vetor, tá? Senão não vai dar certo. Põe um ponto e vírgula. E agora eu vou botar tudo junto, tá? Plot xf, vamos colocar bem aqui no meio a função g na cor, na cor vermelha. Agora eu fecho bem aqui. Vamos ver se a sintaxe está correta, sim. Aqui, eu vou puxar mais um pouquinho para cá. Deixa eu levantar minha imagem aqui para cima e vamos analisar. O que está em vermelho é a derivada. Então, observa. Derivada positiva, olha, está aqui, ó, vermelho, olha, tudo positivo, tudo acima do eixo do x. Olha. Derivada positiva, derivada positiva. Aqui, a função em vermelho está decaindo, mas o sinal dela é positivo. Então, até esse ponto aqui, olha, até esse ponto aqui, onde x é menor do que zero, né, olha, significa que vamos agora para o gráfico da cor azul, que é o gráfico da função gaussiana. Ela está crescendo. Está crescendo por quê? Porque a derivada é positiva. A partir de x maior ou igual a zero, essa derivada passa a assumir valores negativos. Olha, está aqui. Ó. Você rebate para cá, para a esquerda, você só vai encontrar valores negativos. Significa que a função é decrescente. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao fazer essa análise. Calcula a derivada, analisa onde a derivada tem sinal positivo, significa que a função cresce. Analisa onde a derivada tem sinal negativo, significa que a função decresce, embora você tenha que a derivada possa ser crescente ou decrescente, como está aqui. Olha só você observar. Essa curva vermelha, ela está crescendo até aqui, mas ela decresce. Mas em todo esse trecho, o sinal dela é positivo. Então, portanto, a derivada é positiva, portanto, a função é crescente. Então, mais uma contribuição para vocês, tá, pessoal? Deixa aí os seus comentários, dê sugestões, deixe o seu like, divulgue esse vídeo com seus pares para fazer com que a nossa comunidade cresça cada vez mais, trazendo conteúdo matemático de qualidade para vocês, tá? Então é isso e um grande abraço.